Olá, bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do nosso podcast A Voz da Educação. Gravamos este último episódio de 2025 aqui, como habitualmente, no Centro Cultural Quinta Magnólia. Aproveito em nome da equipa EduSer para agradecer mais uma vez a hospitalidade com que somos aqui recebidos. Esta gravação fica enriquecida com este exemplar da exposição Just a Wink, da artista Angela Cranborg. E o nosso convidado de hoje é professor, é escritor, tem um fascínio por navios cruzeiros e muitas outras áreas. É autor de vários livros, como Era uma Vez em Câmara de Lobos, Heróis à Moda da Bola, Mar à Vista. É também autor de vários poemas. O Lídio demonstra, tal como já temos aqui a professora Fátima Marques, a riqueza que a nossa vida pode continuar a ter, muito para além da reforma. Mas vamos começar pelo início. Bem-vindo, Lídia Araújo. Obrigada pelo convite e estou à disposição. E obrigada pela disponibilidade. Dentro daquilo que eu puder e souber. tem temos muito para onde falar. Mas eu queria, antes de começarmos a falar propriamente dito, eu queria deixar aqui uma partilha, porque nos meus primeiros anos de carreira eu fui acolhida na Bartolomeu ainda antiga e pelo grupo de francês do qual fazia parte a Ana Pestana e o Lídio Araújo. E eu não posso esquecer que sentia-me em casa, ainda por cima o Lídio tem o mesmo nome que o meu pai, e então que é um nome não muito usual, e então senti-me mesmo em casa. E queria também aproveitar para partilhar um outro gesto do Lídio que ficou registado mais tarde, já na Bartolomeu Nova. O Lídio estava a completar o último ano antes de ir para a reforma, não sei se se lembra, e o seu horário meritoriamente reduzido. Quando olhou para o meu horário, com um número de turmas e de níveis, olhou para mim e disse assim, sem vacilhar, Isabel, eu fico com uma turma sua. E eu nunca mais me esqueci, se calhar já não sequer se lembrava deste episódio. Agora estou a recordar. Mas eu registei, não, esta abertura, esta gentileza, este sentido de companheirismo ficou registado e eu tenho a certeza que muitos colegas que nos vão ouvir e que trabalharam com o Lídio terão certamente muitos apontamentos deste género acerca de si. Não custou nada fazer isso, porque achei, agora estou a recordar-me da situação, achei que era uma carga enorme para a Isabel e eu, como tinha dentro do meu horário reduzido, tinha. Sim, mas tinha horário reduzido porque era o que era devido. O natural, atendendo à. Mas deixo aqui esta partilha que eu acho que é importante nos tempos que correm, este sentido de companheirismo, de gentileza, que às vezes andamos todos muito virados para o nosso umbigo e esquecemos. Já agora aproveito, Isabel, para dizer que gostei imenso de trabalhar contigo. Sempre houve uma aproximação entre nós como colegas e de docência também. Obrigada. E pronto. E começando pelo início, Lídio, como é que começou a paixão pelo ensino e nomeadamente pelo francês? São duas áreas diferentes. A primeira, a paixão pelo ensino, não havia, porque em termos profissionais, porque recordo-me que depois de aquela época obrigatória que era a prestação do serviço militar obrigatório, ainda, portanto, abreviando, a célebre Revolução dos Cravos, portanto, a Revolução do 25 de dezembro de 1974. Nessa altura eu estava em Moçambique, em pleno mato, a fazer uma operação, que estava a comandar uma operação pelo mato, uma operação de 4 dias com apoio aéreo da Força Aérea Portuguesa. E, portanto, no regresso, proporcionou-se, e tinha que ser, terminar o 7º ano, porque faltavam 2 cadeiras. E recordo-me que depois, porque a vida dá muitas voltas, o meu pai faleceu e já ficou castrado o sonho de ir estudar para o continente. Eu recordo que na altura havia apenas 3 universidades, Lisboa, Coimbra e Porto. Eu tinha terminado ainda sobre portanto, um determinado artigo da lei militar que nos permitia, antes da época oficial de exames, neste caso em maio, terminar. Uma época especial. Exato, época especial, terminar o 7º ano,
fazer prestação de provas finais e consegui terminar. Eram duas cadeiras que me faltavam, filosofia e matemática, logo as duas, isto na área de económicas e financeiras. E então, e o sonho era continuar os estudos e a ideia principal era Coimbra. Nada foi possível devido à morte do meu pai e pronto, olha, tinha que, O ensino foi o recurso. tinha que avançar em termos laborais. Alguém sugeriu entre o conjunto de pessoas a quem eu digo alguém, que eu chamo de alguém, minha mãe diz, olha, e por que não, professor Vado Retro. Se bem que eu já tivesse uma experiência, mas não tinha nada a ver com, Não era o sonho. em termos Sim. profissionais, não é? Porque eu tinha tido a possibilidade de orientar um familiar que, portanto, mais velho do que eu, 12 anos, e isto quando eu estava a estudar, Já tinha tido uma experiência no de... quarto e quinto, Sim. no quarto e quinto ano, para prosseguir nos estudos, portanto, a esse familiar. E os resultados foram positivos. Já havia ali digamos que, como eu já tinha uma pré-experiência que foi na escola primária, E com sucesso. que a minha professora convidava, a professora primária convidava determinados alunos, aqueles a quem ela tinha mais confiança, julgo porque, como se dizia na época, sabiam mais, tinham Sim. talvez algum jeito pedagógico e tal, e com Então alguma já idade, Então já o bichinho do ensino já estava ali. o embrião, portanto, já estava E depois porquê nessa o altura. francês, Lídia? E de maneira. Olha, acabei por ingressar no ensino, começando na telescola. Portanto, isto em 1975, no célebre 25 de novembro de 1975. Sim. Quanto ao francês, portanto, eu preferia, de facto, a parte das línguas, das humanidades, incluída nas humanidades. Porque, embora também gostasse de algumas disciplinas da área das ciências, havia principalmente uma disciplina com a qual era fronteira barrada, que era a química. Não a física, mas a química. Ainda tinha posto a hipótese de seguir a área da medicina também, mas à conta da química não, a fechou. química fechava a porta. Sempre gostei de línguas, de aventuras em termos de conhecimento, Da relação conhecer humana, outras não é? pessoas, sim, a relação humana, os lugares, paisagens, tudo isso. E As isso línguas dão influenciou. abertura para isso. Recordo que eu ainda tentei inscrever-me, portanto, depois, como tive de mudar de curso, inglês e francês. Sim. Só que nesse ano terminaram as inscrições, ou melhor, não abriram as inscrições em francês e inglês, portanto tive que fazer o português e francês. Porque também gostava de francês. E pronto, olha, proporcionou-se tudo isso, já passou, graças a Deus. O caminho vai, às vezes a gente não entende bem, as portas que vão se fechando e abrindo, o povo direcionando. daí se escreve direto por linhas tortas. Olha, aconteceu comigo, acredito que sim, e pronto, tudo já passou, graças a Deus. Foi uma obra do acaso, mas ao mesmo tempo encaminhada pelo universo. E durante a sua carreira atravessou muitas transformações, as burocracias foram aumentando, os recursos vieram também, muitos recursos novos vieram fazendo parte da prática letiva. Mas o Lídia Araújo tinha uma marca muito própria na sua prática como professor. Conte-nos quais eram as principais estratégias que punha em prática, sobretudo no ensino da língua francesa. Bom, em primeiro lugar, e ganhando alguma experiência nos 4 anos, em que os primeiros 4 anos de docência lecionei na telescola, depois eu queria mudar para aquilo que se chamava à época o ensino direto e consegui pela única porta que estava aberta para mim, que era através da área da geografia. E como tinha geografia no segundo, portanto, do ensino secundário, 6º e 7º anos à época, portanto, ajudou-me imenso e tive a possibilidade de entrar, portanto, com habilitação
suficiente para a docência dessa disciplina. E fui colocado na escola do Estreito, Câmara de Lobos, e lecionei, acho que foi uma grande sorte, logo estive lá 3 anos. No primeiro lecionei 7 e 8º anos de Geografia, e no segundo, o 8º e 9º. E sei que, portanto, fiz os Completou, 3 anos. O terceiro ano que lá estive, que era, aqui felizmente consegui, que era lecionar na área da língua francesa, porque entretanto com os estudos que eu já tinha, mais a Aliança Francesa, o Instituto Franco-Português, tudo isso abriu portas. Depois tive que fazer, e ainda bem, a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa. E de maneira que a partir daí foi francês. E que estratégias usava no francês? Quanto... Que acha que eram marcas muito suas? Eu, em primeiro lugar, sempre tentei ter consciência de que a massa humana que estava na sala de aula, portanto, outros seres humanos, eram idênticos ao docente, de maneira que eu tinha que tratá-los como pessoas e não como números, que infelizmente isso passou a ser quase obrigatório por diversos fatores extra ao ensino, mas o ensino também acabou por adoptar essa norma, diga-se. E, portanto, deixava-los à vontade, trabalho a trabalho, e brincadeira a brincadeira, de volta e meia, portanto, para não os massacrar em demasiado. Bom, durante a aula a gente trabalhava o que tinha a trabalhar, as dúvidas eu tentava sempre, dentro das minhas possibilidades e conhecimento, esclarecê-las, sem qualquer problema, em qualquer altura da aula. Depois vim a pagar caro quando mais tarde fiz o estágio, porque inclusive a minha orientadora de francês disse: não, tu levas muito tempo a esclarecer dúvidas. E tal. Disse: bom, mas se os alunos têm dúvidas, temos que esclarecê-las. Costuma-se dizer que só de quem tem dúvidas quem estuda, não é? Pois, mas acho que sim, e ainda hoje mantenho a mesma opinião, porque aquele método de 5 ou 10 minutos para correção do trabalho de casa, depois 10 minutos para apresentar a nova, portanto, o novo conteúdo, o conteúdo daquela aula específica. E depois mais X minutos, 5 minutos para fazer 4, 2, 3 exercícios. Né? Entretanto, a aula terminou e depois os 50 minutos deixaram de ser os 50 minutos, recuaram para 45, como sabemos, e o tempo esvai-se. Eu preferia quase não apresentar novos conteúdos numa determinada aula e apenas sem que os alunos pudessem se sentir para serem mais esclarecidos. Ou seja, uma proximidade grande, sim, um lugar do outro, não é? Sim, exato, porque também tive dificuldade em algumas disciplinas como aluno. Recordo-me que, isto quase acho que não se deve dizer, mas temos que enfrentar o touro pelos cornos ou agarrá-lo. Em algumas disciplinas que eu tive, não me dizia nada. E então, a minha sala de aula, onde eu estudei, tinha uma vista de plateia sobre o anfiteatro do Funchal. E o meu bichinho sobre o mar, na vida, enquanto o professor falava, estava eu a olhar para a esquerda e a coisa, ia ver portanto, o movimento dos navios dentro do Porto do Funchal, chegadas, partidas. Interessava-me mais do que estar a ouvir o professor a debitar matéria que eu não entendia. E depois, nessa época, havia, e também tem a ver com o carácter e a personalidade do aluno, havia, além do respeito, também um certo temor em relação ao docente. Alguns mostravam
mais abertura do que outros, o que é perfeitamente natural, mas e para aqueles que não mostravam uma determinada proximidade, havia também um Claro, afastamento, ficava ali quer da um parte gueto. do docente, quer da parte do aluno, Ou do seja, quando o discente. Lídio chegou à sala de aula, tomou em consideração tudo isso que viveu e quis que os seus alunos não sentissem o mesmo, ao fim e ao cabo. Sem Há dúvida, uma sem frase dúvida. do professor. Aquele professor que agora está no Brasil, o Pacheco, o professor José Pacheco, que ele diz assim: os professores podem ir para professor ou por paixão ou por vingança. No caso do Lídio, foi um acaso, mas um acaso que depois pôs a paixão ao serviço, não Acho é? que sim. Aliás, Porque a nossa profissão, como outras, é uma profissão de sacerdócio. de amor, Exato, ou gostamos ou afastamos. exatamente. Ou então sofremos muito e fazemos sofrer os Sim, outros, bom, não é? ou temos que, ou Sem dúvida, afastamos, sem dúvida. senão será uma infelicidade durante Exatamente, todo o exatamente. percurso profissional. E a prova disso é que mais tarde, já reformado, continua a lecionar francês na Universidade de Sénior, não é? Continuei. Que memórias é que guarda dessa Já é experiência? passado porque a partir deste novo ano letivo cortei. Sim. Cortei porque já é tempo. Mas de qualquer maneira foram ainda Sim, foi foi. ainda muito tempo. Experiências. Portanto, reformei-me em 2010. 4 anos depois, e à conta dos meus trabalhos literários, um colega convidou-me para ir à Universidade de Sena do Funchal falar sobre o livro Filhos do Mar. Era uma sessão, acabou por ser feita em 2 sessões, porque os alunos pediram ao professor para que Que eram eu interessados. regressasse, exato. Assim foi. Entretanto, na segunda vez, ele convidou-me para lecionar, no ano seguinte, para lecionar O francês, francês de portanto, volta. que era a disciplina portanto, lecionada por ele. Bom, eu aceitei como experiência, porque era adultos, completamente diferente, Claro, outro imaginável, contexto. dos nossos alunos, sobretudo teenagers. E foi diferente, de facto. Foi completamente diferente e gostei imenso de trabalhar com adultos, aliás, já com os alunos, os mais pequeninos, em termos de, portanto, apenas na telescola, que era o primeiro e segundo anos. Depois, quando passei para o ensino direto, portanto, já foi a Eram mais continuação. crescidos. Gostei imenso do 8º ano, por menor que os meus colegas ou de Normalmente é a escola, idade geralmente o 8º que ano as não pessoas acham gostavam. mais. Aliás, dizia-se, era normal que se dissesse, era a idade da parva. Não sei, eu gostei imenso do 8º ano, talvez por ter repetido o 8º ano como aluno, mas gostei imenso. E, portanto, quanto maiores, claro, havia mais abertura, podíamos abordar diferentes temas já a puxar, portanto, na juventude Sim, conta a maturidade, não é? portanto, na entrada para a vida adulta. E pronto, gostei imenso disso. Quanto portanto, relacionar aos séniores, gostei, porque eles todos tinham sido alunos na disciplina de francês. Sim. E alguns há mais de 40 anos que nunca mais tinham tocado nem dito uma palavra, alguns nem se recordavam como dizer bonjour, merci, uma ou outra expressão que tinha ficado, mas as restantes não. Portanto, eram relembrar do que tinham estudado. Uns com mais dificuldade, outros com menos, mas fazíamos tentamos fazer o melhor possível, e eles, de facto, até ao dia de ontem, porque hoje ainda não encontrei, até ao dia de ontem, alguns agradecem o tempo que passaram comigo, foram 7 anos a trabalhar. Volto a repetir, gostei imenso, eles dizem que sim, que gostaram, eu acredito neles. Até porque as línguas também, nós sabemos que a nível cerebral também têm uma componente muito importante. Exato, exato. E para eles, que eles tivessem outras disciplinas também, Não é? física, educação física, pinturas, culinárias e outras. Tem o inglês também, recordo, acho que também italiano, num ou outro.
E de maneira que, com aquele pormenor do Covid, fechou tudo, propuseram, Passou à portanto, telescola. sim, propuseram-me, portanto, que as aulas continuassem através da plataforma X, entre parênteses. E eu disse, não, para mim, uma língua é presencial. Não pode ser, acabou, fechei. Foi uma fase bastante difícil. No ano passado, a Universidade Sénior de Câmara de Lobos convidou-me para lecionar uma disciplina na área do português e da escrita. Eu aceitei, porque era a nível do português, e eu a nível do português, além dos tempos da telescola, apenas tinha lecionado português, e a nível do secundário, no ano de estágio. Portanto, era um desafio também para o livro. Foi um grande desafio. Só que as pessoas são diferentes, o lugar é diferente, os interesses também são diferentes, e aquilo que eu julgava que poderia ser um ano com trabalho completamente diferente, e segundo a minha perspectiva, obrigado, acabou por ser exatamente ao contrário. De maneira que lembrava-me, como se dizia na tropa, antigamente, isto não é para fazer, é para ir fazendo. E isso ainda convidaram-me para... Não era a sua praia. Para repetir a experiência neste ano, eu disse, obrigado agradeci o convite, mas é uma experiência. Agora fecho mesmo mas fecha porque tem muitos outros interesses, o Lídio também. E, por exemplo, já falou aí na escrita, também já falei em alguns dos seus livros. Como é que aconteceu esta fase? Em que fase da vida é que começou a escrita e porquê? Como? Isso tem a ver com a música. Porque eu costumo dizer que nasci na música, ou seja, o meu pai, além da profissão que tinha, carpinteiro marceneiro, minha mãe doméstica, mas ambos estavam na música. Ele tocava vários instrumentos e construía-os, por exemplo, aquilo que nós chamamos de viola, portanto a guitarra clássica, a guitarra portuguesa, bandolins. Ele substituía, porque mandava buscar as palhetas do acordeão. E eu aprendi, comecei na música a cantar, como costumo dizer, comecei na vida artística com os 6 anos. A primeira vez que saí a cantar, portanto, na área da música religiosa, portanto, a cantar nas igrejas, as festas, as missas dominicais. Sim, exato. Num determinado grupo, recordo-me, em Câmara de Lobos havia 2 grupos e eu fazia parte deles. A minha mãe era cantora também lá da capela do Calhau, Nossa Senhora da Conceição, e pronto, toda a minha vida nasci na música, a música em casa, etc, etc. E de maneira que depois aprendi a tocar órgão, aos 11 anos, pela primeira vez no Natal, quando eu tinha acabado de fazer 11 anos, no Natal desse ano, foi a minha estreia na música, ali à frente de um grande coro misto, e depois continuei a vida fora. Apenas interrompi durante o período em que estive em Moçambique, no serviço militar, e quando regressei voltaram a convidar-me para ir tocar, e pronto, olha, durante 17 anos consecutivos estive quase todos os domingos a tocar as 3 missas numa determinada freguesia da Madeira. E continuei sempre. De maneira que, além disso, eu tinha tido uma experiência quando estudei no Colégio do Infante, formei 2 conjuntos por iniciativa do diretor, o então Padre Mário Casagrande, que me desafiou se eu era capaz de, sabendo que eu estava ligado à música, se eu era capaz de formar e ensaiar tudo isso. Aquelas idades, diz logo que sim. Claro, desafio. É para a frente. E de maneira que assim foi um deles, foi um grupo muito conhecido cá na Madeira, o Mad Revolution, e depois
chegou à época portanto, à altura de irmos para a tropa, segui a sua carreira saindo da Madeira para o estrangeiro. 2 foram para a tropa, aliás, 3 foram para a tropa. Entretanto, tinha falecido no ano anterior. O grupo desfez. Sei que o grupo está a refazer-se atualmente, convidaram-me, mas eu não aceitei. Não aceitei simplesmente porque já não estou para certas coisas. Certas coisas neste sentido. Já agora aproveito para explicar. Implica deslocação para ensaios. Depois é mais para os amigos e conhecidos. Sim. Não, deixa andar. Está aberto, se calhar ainda está uma porta aberta. Da minha parte fechei. Mas e a escrita como é que entrou aí? Porque, e fui buscar a música, porquê? Porque naquela altura, eu sempre gostei de línguas estrangeiras, como disse há pouco, e recordo que havia muitas adaptações dos grandes êxitos europeus e alguns mundiais. E recordo que, olha, o Hippolyte, uma canção francesa, muito conhecida pela voz, não sei se ele é o ator, não posso precisar, do Charles Aznavour. O nosso conjunto académico de João Paulo tinha Eu Tom Sol, que era a versão portuguesa do Hippolyte. E quem diz isso diz outras músicas. E até de algumas músicas italianas. E também naquela fase, como eu estava ligado à música, começava a fazer aquelas experiências muito pessoais de escrever alguma coisa, portanto, em termos de letras e coisas. E assim foi. Aliás, com a formação do primeiro grupo de Loves, lá no Colégio do Infante, recordo que eu escrevi 4 ou 5 músicas, portanto, não só escrevias como compus, portanto, a parte musical, e num parênteses, eu apostava numa determinada, ou melhor, em 2 determinadas canções. E por incrível que pareça, não foram essas, mas sim outras 2 que durante anos, portanto, os meus colegas alunos da minha faixa etária, portanto, nos 15, 16 anos, e ainda hoje alguns recordam-se dessas músicas, as quais, que para eles aquilo mexia-lhes, até em termos sentimentais. Mas não eram aquelas que eu estava a gostar mais. Depois, a escrita, portanto, aí, digamos que começou, julgo, com essas adaptações, escrever umas letrinhas, de uma forma totalmente diferente. Não posso esquecer uma experiência no 8º ano, com o meu professor, Padre Alfredo Vieira de Freitas, grande escritor, grande alma também, com muita humanidade para toda a gente, e recordo quando trabalhamos poesia, lá que era poesia, obrigou-nos, portanto, todas as segundas-feiras tínhamos que entregar um trabalho de casa que era escrito, uma composição, uma redação, como então se dizia. E nessa hora pedimos para escrevermos um poema, nem que fosse uma quadra, coisa assim no género. Bom, eu andava para essa altura, eu andava também na outra vertente, que era a vertente do desporto. São os meus grandes amores, São muitos. não pessoais, não no âmbito pessoal, mas os grandes amores de atividade. E de maneira que, o que é que eu fiz? Ele teve o azar, eu é que digo azar, entre aspas, de deixar-nos um livro seu, que era o 7 Estrelas, deixou à turma para vermos, lermos e inspiração. Servir de inspiração, não. Servir-me de inspiração a 100%, porque fez copy-paste, como se diz atualmente, de um poema dele, portanto, inserido lá no livro. Na segunda-feira entreguei e tudo bem, ele tinha a semana para corrigir. Qual não foi o meu espanto quando na semana seguinte ele devolve as composições e eu não tive não recebi a devolução do meu trabalho. Mas no final da aula pedi-me para eu ficar, portanto, o intervalo, para falar comigo. Qual foi o trabalho? Gostou do trabalho? Eu, uma maravilha. E que tal?
e gostou como é que escreveu aquilo. Eu disse, olha, fui fazendo inspiração. Bom, até que aí ruborizei quando ele disse, mas olha, abra este livrinho na página X, e compare, porque é muito parecido. Não estava muito parecido, era copy-paste. Mas a Lídia achou que ele não ia se lembrar. Eu fiquei vermelho, natural. Aguardei uma descompostura, bem pelo contrário. O professor fez-me entender, primeiro que não deveria ter tido aquele comportamento, e fez-me entender que como deveria fazer alguma coisa, portanto, a poesia, não se sente menos. Aproveitou pela positiva, não é? E que refizesse o trabalho. Dei-me mais uma semana, aproveitei, não o trabalho, o produto final não foi o mesmo, claro, nem poderia ser, mas aproximava-se. E recordo-me que era sobre uma amanhã é bela, não sei o que, acabava muito no som ela. Olha, ele deu-me um bom, fui classificado como bom. A partir daí comecei a escrever algumas coisas. Quer poesia, pronto, a Isabel deve saber que tenho 3 ou 4 livros de poesia publicados Sim, eu enumerei alguns. E depois a parte narrativa, literatura de viagens, gosto imenso, e tenho um ou dois já publicados e mais 2 ou 3 prontos, inclusive no Prelo, não sabemos quando é que isso poderá é uma vida com imensa riqueza e isso é muito interessante. Eu acho que o que nós estamos a viver atualmente, onde as pessoas se especializam demasiado numa área, esta capacidade que eu acho que é importantíssima, então, num professor, conseguir abranger todas estas áreas, seja da música, seja da composição, seja da escrita, porque isto traz-nos de facto aquilo que é a humanidade, não é? Nós seres humanos somos a composição disto tudo, e não de uma particularidade. E como é que o Lídio, passando agora neste tema da escrita e da leitura, como é que o Lídio vê a leitura nos dias de hoje? Atualmente eu só posso falar por mim, porque estou a recordar uma cena, como diz a malta mais nova, uma imagem, após a minha última aula profissional, e resolvi oferecer a cada aluno um livro. Um livro escrito, portanto, no qual eu participava com um conto, era um livro de contos, palavras soltas, se não estou em erro, ou leituras soltas, não posso precisar de momento. Era um livro de formato quadrado, que, portanto, com contos de diversos autores madeirenses ou residentes na Madeira, e ofereci esse livro a cada um, sei que foram 80 e tal livros. E qual não foi o meu espanto quando cheguei à sala de professores, depois fui até à varanda, e olhando sobre os espaços desportivos e vejo uma aluna que dizia-me nos 12 anos, que tinha sido minha aluna nos últimos 12 anos, não gostava de ler, e a mãe tinha sido minha aluna há muitos anos na escola da Levada, e vejo-a sentada num canto a ler o livro. Eu aproveitei e fiz fotografia, porque era digna de registro. É um instantâneo que tinha de ser registado. Mas disse muito, ainda por cima, uma aluna que dizia que não gostava de ler e pronto. Seja, as leituras, quando se pedia uma leitura na aula, ela tinha dificuldade, era francês, mas ela tinha dificuldade porque ela dizia, não gosto de ler, professora. Bom, ok, feito. Se bem entendo das suas palavras, quer dizer que as sementes têm que ser lançadas. E sim, exato. Não sei qual era o conto que ela estava a ler, mas se aquele livro teve o condão de proporcionar-lhe, portanto, um gosto pela leitura. Abrir uma porta. Abrir uma porta. Exato. Que é essa a função nossa de professor. Às vezes é um pequeno empurrão. Ainda queria falar de uma outra paixão que o Lídio tem, que são os navios cruzados. Aliás, partilha fotografias fascinantes do nosso porto, nosso movimento portuário. Não são minhas, porque eu nem sempre venho aí. Sim,
mas são lendas, não há interessa, mas faz exato. uma escolha e partilha. E E como é que nasceu também esta paixão pelos navios? outra particularidade é que eu nasci em terra por cima do mar. E Câmara de fica, Lobos, é? pois, em É. Câmara de Lobos. Portanto, eu nasci na casa do meu avô, avô materno, e a célebre Furna dos Lobos Marinhos, em Câmara de Sim. Lobos, portanto, para quem está situado no caso, ela fica mesmo em frente, e a água, na maré cheias, portanto, na vertical, e até ao quarto onde eu nasci. A atração pelo mar, tive familiares, os meus avós eram pescadores, bisavós não sei, mas possivelmente deviam ser pescadores, alguns. O meu pai não era pescador, mas andou no mar e ele contou-me algumas peripécias de quando era adolescente, onde ia encalhando o tradicional barco de Câmara de Lobos, barco que já não existe, apenas 3 ou 4 exemplares que existem cá na Madeira, porque o resto está tudo descaracterizado. Isto apenas para lembrar, são aqueles barcos muito coloridos, com os LEDs coloridos, de casco verde escuro, ou então, a partir dos anos 60, casco branco, pintado em branco. Dizia, portanto, o mar sempre atraiu. Recordo que nessa mesma casa, que mais tarde passou para a posse de uma tia, havia um pequeno terraço, terminava numa extremidade, terminava em bico. Ora, eu criança, Com um barco. com 3 anos, e recordo essa peripécia, Daquele barco imaginário. Quando regressámos a casa, achavam que já foi para o mar. Bom, vamos imaginar. Não apanhei, infelizmente, mas tivemos que pedir a alguém para desenrascar as peripécias. E assim foi. Portanto, eu digo que sempre houve uma atração pelo mar e eu acho interessante, talvez não seja interessante, mas eu acho interessante que nos meus trabalhos de escrita é raro o trabalho onde a componente ou tema mar não esteja presente. Se não diretamente, indiretamente. Sim, tem aliás em vários títulos mesmo nas obras, não é? Mar à vista. Sim, tenho o mar à vista, posso dizer, claro. Sabor a mar, viajar é preciso. E viagens também é o ar. Já estão prontos. Portanto, são narrativas de diversos cruzeiros. Felizmente tive a oportunidade de viajar muito pelo mundo, não tanto como eu imaginava que poderia ser. Mas muito por cruzeiros, adepto dos cruzeiros. Sim, isso tudo em cruzeiros. E pronto, a Europa Central, e neste momento quando recordo, que às vezes não recordo, estou a passar, porque eu sempre tive, portanto, como já sabemos, a mania estou a visitar, ou ia num autocarro, estou a rascunhar. Por exemplo, a minha experiência militar, eu fui desafiado pelo comandante da minha companhia a escrever sobre a nossa experiência militar, portanto, principalmente em África, em Moçambique. Eu tinha, desde que entrei na tropa, já anotava por tópicos o que se fazia o dia a dia. Mas também tem um livro sobre isso? Tenho 4. Neste momento estou à espera de publicar, não sei ainda a resposta, se será viável ou não publicar na próxima feira do livro. Já vamos aqui. Cá no Funchal, porque esse trabalho já foi apresentado em Braga, no final do mês de maio deste ano. Que é o título Memórias do Camuflado. Portanto, o primeiro livro sobre a temática militar é um diário da minha companhia, desde que foi formado o batalhão até ao nosso regresso. E depois Mas isso não foi feito com a intenção de um livro, isso foi feito, era apenas para mim. Não posso esquecer a colaboração de um colega meu, de Lisboa, que também escrevia aí ele escrevia já de forma desenvolvida
a sua experiência e tal, disponibilizou-se para colaborar comigo. Eu disse, passas-me, mas retira, fazes as fotocópias ou retiras a parte pessoal, não quer saber, não tinha nada que saber. Isto era só a nível, aquilo que interessava à própria companhia. Resultado, deu primeiro um blog, os Bravos do Zimbábue, porque é a vila onde nós estávamos, que é uma vila que era na fronteira com o Malawi, distrito de Teto. De vila era só o nome, porque aquilo era tudo mato. Depois, que em livro foi, portanto, que o título original é Os Bravos da Picada. Depois deu a Guerra do Caraças, sim, que é o ponto de vista da mesma guerra, mas por, portanto, um ex-militar passados 40 anos, da sua experiência, que vai narrar a experiência militar aos netos. Claro que os netos no início querem ouvir histórias tão interessantes, mas passados 10 minutos, um levanta-se, outro levanta-se, e ele fica a falar sozinho. Deu um terceiro livro, estamos em 25, em 2023, a pedido dos meus colegas de tropa. Nunca mais escreveste nada sobre a tropa. E então, como fazíamos 50 anos da formação do batalhão, e isto motivado por eles, portanto, eu coordenei e publiquei um trabalho, tem a colaboração de mais 5 ou 6 colegas, a 20 para ser 5 ou 6 a colaborar, que escrevessem sobre a sua experiência militar. Portanto, esses 5 ou 6 colaboraram, e pronto, deu isso. Há 50 anos, estão novos e sobrevivemos. Voltaram a insistir no ano passado, queriam mais. Eu tinha-lhes dito que não escrevia mais sobre a experiência militar, mas é qualquer coisa que pessoalmente a gente vive. Eu vejo mas isso colega, é também terapêutico, não colega, é? Também é terapêutico pegar nessas questões e escrever, não? Sim, e serve de catarse. Os nossos encontros, falamos de tudo e mais alguma coisa, recordamos aqueles que partiram, aqueles que cá estão, alguns em condições físicas paupérrimas, sei de alguns casos, mas mesmo esses insistem, que quase todos os meses, quando não tens mais histórias... Mas isso é muito interessante, porque isso ao fim e ao cabo isso é uma ligação muito forte, não é? Mas já lhes prometi que é definitivo sobre a temática militar, da nossa experiência. Acabou este trabalho, Memórias do Camuflado, para mim é mesmo novo, porque há outras coisas, não sei se chegarei a publicá-las ou não, ficam aí todas preparadinhas, estão mais ou menos todas arrumadas. Se alguém quiser publicar a título póstumo... Meu Deus, que mundo! Mas diga-me uma coisa, já que estamos a falar de leituras, se agora já a caminhar para terminarmos, se o livro quisesse deixar um ou dois títulos de livros que tenham marcado a sua vida, o que é que diria? O que é que deixaria no geral, aqui? Olha, como eu sempre gostei da temática militar, se bem que o livro Gente Feliz com Lágrimas, do João Melo, não tem praticamente nada a ver com a vida militar, mas ele foi, e eu já tive a oportunidade de dizer pessoalmente, cá numa das suas vindas à Feira do Livro, que ele é o responsável por eu escrever algumas... Portanto, estar na escrita também, em parte. Porquê? Porque quando eu descobri o primeiro livro descoberto por mim sobre a temática militar, em particular a Guerra do Ultramar, foi a obra dele. E a partir daí, tudo o que era livro sobre aquela temática, eu adquiria, lia, exato. E várias vezes, isto quando adolescente, a Bíblia para crianças, devorava aquilo, era o que eu tinha à mão, porque os outros livros eu estava proibido de lê-los. O Crime do Padre Amaro, os grandes clássicos. Exatamente. Os livros proibidos. E o comandante gostava de ir às coisas que eram proibidas. Pois, exato. O fruto proibido é mais apetitoso. E, portanto, estava proibido. Minha mãe proibia-me de ler aqueles livros e nunca percebi porquê. Nem mais tarde.
Sim, mas longe de Claro. imaginar. Olha, era ler por isto, porque eu ia descansar, ia para a cama descansar. Olha, Sim, estava era a ler. Portanto, houve imensos livros. Acabei de ler agora, acabei ontem de ler Os Desamores em Português, do Diodato Rodrigues. Gostei imenso. Lá está, a ação em Portugal, portanto, metrópole, Moçambique. Isto mais, penso que foi mais pela curiosidade de Moçambique e revi, se bem que seja na parte sul de Moçambique, que eu não conheci, da beira para baixo não conheci, mas da beira para cima, para o lado de teto, sim. Me aqui várias vezes e Teríamos aqui material para mais 2 ou 3 podcasts. e tantos outros livros que de facto me disseram muito e quando a gente Marcar. quer Sim, este episódio sai no primeiro dia do ano 2026, um dia que as pessoas têm tempo, por isso, apesar de ser mais prolongado do que o habitual, também está aqui riquíssimo. Então, queríamos deixar aqui os votos de um ano repleto de inspiração, para que as nossas vidas possam manifestar a expansão de consciência, que é um dos objetivos da nossa associação, e para que cada um de nós possa ser factor de soma para aqueles a quem tocamos, seja pelas histórias que contamos, seja pelo nosso trabalho. Então fica aqui. Muito obrigada, Lídia. Obrigado da minha parte. Eu, com este, termino. Fazendo uma retrospectiva, eu acho, e já disse em casa, já disse a outras pessoas, o meu prazo de validade como ser humano, acho que já expirou. Porquê? Porque eu olho e vejo todo o percurso que está feito com altos e baixos. Somos humanos, ninguém é perfeito, mas foi muito. Sinto uma coerência também muito grande em tanta experiência. Que eu tive a sorte, tive a felicidade de experimentar, de ver, de descobrir, de aprender, claro. Estamos sempre a aprender, encontrar pessoas, não só na nossa ilha, mas também no nosso país, a nível internacional também, de quem colhemos alguma coisa e a quem também sei que deixamos também algum grão que possivelmente servir-lhes para alguma coisa. Portanto, é um verdadeiro... só nos resta, e da minha parte, sou crente, agradecer a Deus e aguardar que, olha, e com esta termino mesmo, eu tenho uma viagem marcada. Mas como antigamente nós marcávamos as viagens, por exemplo, Madeira, Lisboa, Porto, com o regresso aberto, eu tenho essa viagem, ou seja, metade da viagem já está cumprida. A outra metade, ou seja, o regresso à procedência, está em aberto. Para quando? Não sei. Mas até lá, espero que tenha sido positiva esta viagem. E a nossa viagem é mesmo uma viagem em aberto. Então, obrigado. Que o ano que vem também seja um ano em aberto. Feliz ano a todos e até à próxima. Tchau. Bom ano. Obrigada.